Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, tudo bem com vocês? É com muito carinho e com muito amor que nós estamos aqui mais uma vez reunidos para fazermos o Evangelho do Lar da Rádio Fraternal. Recebemos vocês com todo o carinho que a gente tem do nosso coração, tá bem? Evangelho esse, que como vocês já sabem, mas a gente gosta sempre de ressaltar, acontece todas as quartas-feiras, às 20 horas, mas que vocês podem nos acessar em qualquer momento, qualquer horário que lhes seja mais oportuno, pelo nosso site. Né? Site esse também que, além do Evangelho, nós temos uma programação muito boa, vários conteúdos, que é muito bom a gente assistir, ver, e a gente sempre pede para que vocês façam isso, e que também, sempre que verem, tenham uma curtida, que isso nos ajuda bastante, e também que façam uma divulgação dos conteúdos que tem nesse site, ok? E, como sempre, quando virem alguma coisa, quiserem fazer algum comentário, deixar alguma coisa lá, nós também agradecemos muito, porque a gente precisa de vocês também, ok? Bom, eu sou a Márcia, eu vou conduzir o Evangelho de hoje, e estou junto com a minha amiga Kátia. Olá. E com a Mara. Olá. O Evangelho, para quem nos acompanha pelo YouTube, abaixo vocês já têm todo o texto, e ali também, para quem acessa, ainda não tem uma frequência muito constante, uma habilidade muito grande, ali também vocês vão encontrar todo o passo a passo de como a gente pode e deve fazer o Evangelho no lar, ok? Eu já vou adiantar para vocês qual vai ser o nosso tema de hoje, que vai ser o capítulo 12, Amai os vossos inimigos, o item 11, o duelo, ok? Bom, falado isso, eu vou só ressaltar uma coisinha aqui para vocês. Além do site que vocês podem navegar, vocês vão encontrar todos os nossos conteúdos. Aqui também nós temos o nosso livrinho azul, que é o nosso caderno azul, que é o nosso caderno de vibrações, que vocês também podem, quando sentirem a necessidade, ou para vocês, ou para algum familiar, algum conhecido, que esteja achando que está precisando de uma força, uma prece, uma força maior espiritual, vocês podem acessar pelo nosso WhatsApp, passar o nome, tudo direitinho, o que é, que a gente vai colocar esse nome no caderno, e com certeza ele vai receber todas as nossas preces, orações e vibrações para que haja uma melhora possível. Tá bem, meus amigos? Bom, dito esse início, eu vou pedir para que a Kátia faça a nossa prece inicial para que a gente possa dar início ao Evangelho. Sim, vamos lá. Tá? Então, nesse momento, vamos elevar nossos pensamentos ao mais alto, a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, Mãe Maria Santíssima, nossa protetora. Nos conectar a eles e a todos os amigos que fazem parte da falange do Evangelho no Lar, aqueles que acompanham esse momento, nos acompanham aqui na rádio, para que eles nos inspirem nos melhores comentários, que eles acalmem nossos corações daquelas aflições, daqueles tormentos que eventualmente tenhamos, para que recebamos a lição, o ensinamento de hoje da melhor maneira possível, que ele chegue até nós no momento certo, traga até nós a reflexão correta e faça com que tenhamos o melhor aproveitamento possível nesse momento. Com a prece de Jesus, que ele deixou a nós, vamos pedir licença para esse início de Evangelho. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, à medida que perdoemos os nossos ofensores. E não os deixeis cair em tentações,
mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, feito isso, então agora nós vamos para o nosso texto, para a gente poder termos uma inspiração aqui. O duelo. Adolfo, bispo de Alger, Marmande, 1861. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que tem um destino certo, não se incomoda com as asperezas do caminho. Não se deixa desviar nem por um instante da rota certa. De olhos fixos no seu objetivo, pouco se importa de que os obstáculos e os espinhos da senda o ameacem. Estes apenas o roçam, sem o ferirem, e não o impedem de avançar. Arriscar os dias para vingar uma ofensa é recuar diante das provas da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus, e se não estivesseis tão enleados como estáis nos vossos preconceitos, seria também uma ridícula e suprema loucura aos olhos dos homens. É criminoso o homicídio por duelo, o que a vossa própria legislação reconhece. Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida de seu semelhante. Isso é um crime nos olhos de Deus, que vos determinou a linha da conduta. Nisso, mais que em qualquer outra coisa, sois juízes em causa própria. Lembrai-vos de que vos será perdoado segundo tiverdes perdoado. Pelo perdão vos aproximais da divindade, porque a clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue correr na terra pelas mãos dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não terá chegado. Esse reino de pacificação e de amor, que deve banir para sempre do vosso globo a animosidade, a discórdia e a guerra. Então a palavra duelo não mais existirá na vossa língua, senão como uma longínqua e vaga recordação do passado. Os vossos homens não admitirão entre eles outro antagonismo que a nobre rivalidade do bem. A gente, quando pega esse texto para ler, a gente até acha estranho vê-lo hoje nos dias, né? Porque o duelo nos leva a um tempo muito remoto, onde os homens, com a permissão das leis, se vingavam das coisas que aconteciam. Ou não que aconteciam, mas que eles se julgassem, né? Porque o duelo é quando você se sentia ofendido por alguém, você tinha um sentimento de vingança e você convocava essa pessoa a duelar com você. E era lícito, ou seja, se matava em nome da lei. Mas esse texto, nos dias de hoje, nos traz a um duelo, uma reflexão do que seria o duelo no dia de hoje. Esse duelo me levou a pensar que são nada mais, nada menos do que o que é realmente o nosso sentimento, como ele disse aqui. Por quê? Como diz aqui no texto, todos nós estamos aqui e o nosso caminho não é fácil. Todos nós passamos por muitas dificuldades. E em alguns momentos a gente encontra pessoas ou situações que nos deixam tristes, nos ofende, nos magoam, acontecem inúmeras coisas. Mas deixar-nos levar por esse sentimento e criar da gente só o sentimento ruim, ódio, vingança, e deixar ressaltar o orgulho, a vaidade, principalmente a vingança, nos leva por um caminho muito tortuoso. Então, nos dias de hoje, o que eu levaria a isso? Vamos ter cuidado com o que a gente pensa. Num dos textos de estudo hoje, eu li uma frase do Chico que ele diz assim, que se nós soubéssemos as armadilhas que os nossos pensamentos nos colocam quando a gente nos deixa envolver por pensamentos ruins, naqueles diálogos, que isso todos nós estamos aqui, a gente é passivo disso. Acontece uma situação ruim com alguém e a gente mentalmente começa a pensar e arquitetar situações de vingança, ou desejar mal, ou falar coisas ruins. Essa energia toda nos envolve e muito. E isso não deixa de ser um duelo. Mesmo que não sentem uma espada,
Mas há um duelo também, a gente está desejando, nós estamos emanando isso para outra pessoa. E muitas vezes, do outro lado, essa pessoa também sente isso e também, de alguma maneira, passa a nos dar essas energias negativas também. E isso, muitas vezes, acaba levando a gente a ter problemas, às vezes até de saúde física ou mental, tamanho emaranhado de energia que nós acabamos trocando e absorvendo disso. Então, o duelo de hoje, aqui nesse texto, me levaria a pensar assim: vamos ter muito cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente fala, mesmo quando ninguém ouve, né? Que a gente diz só para a gente. Porque, querendo ou não, nós estamos ferindo ao outro e principalmente nos ferindo. Como disse Jesus, o caminho não é fácil, mas levantar uma arma, ninguém tem esse direito, para ninguém. Quem tem o direito de dar a vida e tirar a vida é apenas Jesus. Mas vamos ter muito cuidado, porque muitas vezes não é com uma arma que a gente fere a outra pessoa, né? Palavras ferem muito, energias ferem muito. Então, eu tirei desse texto isso. Vamos tomar muito cuidado com que o duelo seja entre nós mesmos, os nossos pensamentos e as energias que a gente acaba levando ao nosso redor. Esse foi a minha interpretação desse texto. Agora eu vou pedir para as minhas amigas complementarem aqui conosco. O duelo, né, como você bem começou a sua fala, é algo bem remoto mesmo, algo que hoje em dia a gente só imagina nos filmes, né? Os filmes, só vemos nos filmes, né? Não é nada que aconteça hoje em dia, não de forma conhecida, lícita ou conhecida, né? Mas o duelo, como você também definiu aí, lembrou bem, ele está associado à ofensa, à vingança de uma ofensa. Vingança. Sim, que a pessoa tenha se sentido ofendida, então ela, naquelas épocas todas onde havia um duelo, uma traição entre casais, algum negócio que aconteceu e que não deu certo. Que não deu certo. Então, era instigado na pessoa por uma ofensa que ele julgou ter acontecido a ele, né? Hoje em dia, as pessoas se ofendem também facilmente por N motivos, às vezes motivos fúteis, né? Pequenos, né? E o duelo, ele se trava hoje em dia no interior mesmo, né, da pessoa, de forma espiritual, né? Sim. Acho que assim, ele não existe mais da forma física, né? Uma pessoa combatendo, lutando com a outra, mas espiritualmente, em pensamentos, como você bem colocou, sim, ele já começa, a partir do momento do sentimento da ofensa, ele já começa a travar um duelo, né? Que nem, se eu me sentir ofendida com alguém, eu já vou ficar, porque aquilo consome a pessoa, ela vai ficar pensando naquilo, talvez planejando, arquitetando uma situação para constranger o outro, né? Então, ele existe sim. Existe, a vingança está presente. O duelo, né? Também o duelo, né? Como você bem colocou aí, de energias, né? Então, toda vez que eu cruzar com aquela pessoa, ou mesmo não cruzando, em pensamentos, eu vou estar mandando aquele desejo, né? Ruim para aquela pessoa. E aí, se a pessoa sintonizar com isso, aí é um entrave. Sim, né? Não sim, porque você também emana, mas você também recebe. E a gente também no dia a dia a gente vê que se você não está bem equilibrado emocionalmente e espiritualmente, você absorve as coisas. Você capta, né? Você capta. E aí acaba se tornando, como a gente falou, um emaranhado de energias ruins que prejudica a todos, né? E assim, o que seria um antídoto, vamos dizer assim, para isso tudo? Acho que talvez a gente evitar esses pensamentos, sim, né? A hora que esse pensamento chega até nós,
né? Você contar até a água da paz, né? Sim. Toma aquele golinho de água, pensa, né? Fala assim, será que isso aconteceu de forma ofensiva, realmente? Será que houve a intenção de me ofender? Ou se me ofendeu, né? Qual uma melhor maneira de eu resolver essa De eu situação? reagir a De eu isso, reagir né? e tornar essa situação menos ofensiva, menos agressiva, Me né? sentir menos atingido por aquilo, né? Então, eu acho que a gente começa a duelar conosco mesmo. Aí sim, né? Não mandando para o outro, mas usando esse sentimento conosco mesmo. O que eu posso fazer de melhor para mim, né? E se eu tiver me sentido ofendido de alguma maneira, buscar o perdão, né? Sim. Porque o perdão beneficia mais a quem dá do que a quem recebe, vamos dizer assim, né? Quem perdoa... Aquele texto, e o duelo também é isso, como ele diz aqui, né? Você chama para guerrear aquela pessoa que você não teve o menor momento de perdoá-lo, né? De analisar, de se colocar no lugar dele, de ver como que aquela situação realmente aconteceu, o que você poderia fazer para tornar aquela situação diferente, né? Então, e muitas vezes essa ofensa, ela pode ter acontecido não de uma forma ruim. Às vezes a pessoa que gosta demais, se pronuncia demais, sei lá, eu acho que tem muitas situações onde não houve a má intenção. Pode ter acontecido a má conduta, não de uma forma intencional, e sim mal direcionada. Sim. Né? Então, as pessoas têm que relevar tudo isso, processar, né, internamente o melhor possível e buscar o perdão, né, que é o grande antídoto. O duelo não existe mais nos nossos dias como existiu antigamente, mas ainda existe muito esse duelo, não só das ofensas, mas a mania, a inferioridade que nós temos de nos colocar donos de alguém, donos de uma opinião, sem, como a Márcia acabou de dizer, sem nos colocar no lugar do outro, sem tentar resolver de uma outra forma. E o duelo é o que nos leva muito perto da barbárie, né? Nos leva àquele estágio de instinto, de animalidade que nós já tivemos. E o antídoto, como você falou, é esse. O que nos aproxima da barbárie é o duelo, é a vingança, é a raiva, o sentimento de poder, de posse sobre algumas situações. Egoísmo, né? Egoísmo. E o que nos afasta é avaliar, chegar à conclusão de que nós não somos donos da verdade, nem de ninguém, nem de nada, e que a gente precisa nos aproximarmos de Deus, da conduta reta e não da animalidade. Nos colocar assim, que a vida não é só essa, que o porquê das coisas não é o porquê de agora, a reflexão de todas as situações, a gente não pode só pensar que aconteceu nesse momento. Então, tudo tem um antes e um depois, e a gente precisa saber perdoar. Exatamente. Saber perdoar, saber relevar, nos elevar. Né? Porque hoje em dia existem muitos duelos, né? A gente vê nos noticiários esses duelos no sentido de poder sobre uma pessoa, sobre uma posse qualquer que seja, uma raiva, o sentimento de eu sou dono da razão, né? Uma vingança, né? Quantos que a gente vê, né? Então, não é um tema que não dá para a gente discutir nos dias de hoje. É um tema que significava duelo lá atrás de uma forma, mas hoje continuamos duelando na nossa vivência. O que a gente precisa fazer é parar, pensar e tentar seguir o caminho
que Jesus nos deu, que nos leva a colocar Deus, né? dentro da reforma íntima, reforma da íntima. elevação moral, né? Sim, que é o que todo mundo tem que procurar, né? O egoísmo, né? O egoísmo, nesse sentido aqui do duelo, ele fala muito alto, né? É meu, egoísmo, eu quero isso e só eu tenho razão. Só eu tenho razão, e realmente são sentimentos muito, muito baixos, né? Mas cabe a nós todo dia trabalharmos para Negativos, né? melhorar. Bom, meus amores, isso foi a nossa reflexão desse texto. E aí agora a gente espera que vocês também tenham a sua reflexão, a sua análise, o seu lado. E como sempre, estamos aqui sempre dispostos a ouvi-los, a lê-los e saber o que vocês pensam também, o que a gente pode melhorar dia a dia. Como a gente diz, estamos aqui, caminhamos todos juntos, mas cabe a cada um de nós fazermos o melhor por nós, né? Só nós temos, como a Kátia disse, o nosso diálogo interno, que a gente nos faz analisar e refletir naquilo que cada um de nós pode melhorar um pouquinho, né? Bom, dito isso, eu vou pedir para que a Mara faça a nossa vibração hoje, para a gente já ir encerrando esse evangelho. Então vamos todos de mãos dadas com Jesus Cristo, que nós trouxemos para o nosso lar, para o nosso convívio, para o nosso lar íntimo. Vamos segurar firme em suas mãos, nas mãos de Jesus, e juntos com os nossos amigos espirituais, a equipe do Evangelho, os nossos mentores, os nossos anjos da guarda, juntos de Nossa Senhora, vamos levar as melhores vibrações para todos os locais do nosso planeta, que toda a humanidade receba, que cada cantinho que esteja em sofrimento neste momento receba a luz de Jesus, a proteção, o fortalecimento, e que nós igualmente recebamos toda essa luz, toda essa proteção, toda essa esperança, toda essa fé que só Jesus nos traz. Que todas essas vibrações cheguem até nossos entes queridos, que cheguem a cada ente, aquele que você pensa no momento, que esteja precisando da palavra, da luz, do amor de Jesus. Que essas vibrações cheguem até eles e cheguem a todos os nomes que estão em nosso caderno de oração. Que a nossa vibração, que a nossa fé, que o nosso poder de paz, amparados no Cristo, cheguem a todos e que permaneçam em nossos lares todo esse fortalecimento. Que o amor de Deus faça parte de nossas vidas e cuide dos nossos dias e de nossas noites. Que a paz de Deus esteja com todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E assim, nós vamos encerrando mais esse evangelho. Desde já agradecendo imensamente a companhia de todos vocês e que a gente tenha dessa maneira uns dias, uma semana abençoada e iluminada diante de Deus, de Maria e de toda a legião do evangelho. Estejam em paz e até a próxima semana, se Deus quiser. Até lá. Até lá. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.